Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? Então, é o seguinte, é, a, bom, deixa eu raciocinar aqui. A questão é a seguinte, quando acontece algum evento de importância, de relevância no mundo, é interessante que sempre, tempos depois, rola aquela famosa pergunta: onde você estava quando isso aconteceu, né? Aí acontece quando, por exemplo, no caso do 11 de setembro, né, e tal, né? Um outro evento de uma certa relevância que causou um impacto assim absurdo no mundo, né, foi a morte do Michael Jackson, né? Agora, quanto a isso, tem uma coisa que realmente eu não perdoo nessa história, né? É porque muito pouca gente se lembra, ou se lembra, não fala, não toca no assunto, né? Que é o fato de que naquele dia, mais cedo, havia morrido a Farrah Fawcett, né? A Farrah Fawcett foi uma das panteras dos anos 70, 80, mais ou menos, né? E eu lembro que eu adorava essa série, né? Eu era criança, muito criancinha mesmo, mas eu adorava essa série. Porque tinha aquelas 3 mulheres incríveis, resolvendo crimes, indo atrás de bandido. Era um negócio assim que realmente me impactava. E naquele dia, eu lembro que a notícia da morte da Farrah Fawcett saiu mais ou menos de manhã para a hora do almoço, uma coisa meio entre esse horário, né? Aí eu fiquei pensando, pô, a mulher estava sumida, né? De repente o pessoal noticia a morte dela, de repente as pessoas de repente ressuscitam os filmes que ela trabalhou, fala sobre as panteras, né? Discute a importância dela no cinema, na TV e etc, né? Aí, o que acontece depois? Mais tarde acontece de sair a notícia da morte do Michael Jackson, ou seja, a mulher foi completamente ofuscada pelo Michael Jackson. Isso, assim, Michael Jackson bem que podia ter esperado um pouquinho mais, né, para morrer, né, mas tudo bem. De qualquer forma, foram 2 figuras que eu tinha uma certa admiração, né, e foram no mesmo dia, né, para você ver como certas coisas acontecem de uma forma meio inesperada, né. Então, mas tirando esse detalhe, né, o que eu penso a respeito do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, para mim, realmente, em termos de música, eu gosto muito de algumas músicas dele. Eu não sei se eu gosto de todas, mas pelo menos as mais conhecidas, eu acho que são envolventes, tem uma pegada legal, um pop super bem feito, elaborado, ou seja, um tratamento complexo, né? Assim, não é simples fazer o que existe ali naquelas obras, né? E os clipes também
O cara revolucionou isso aí, colocou efeitos especiais que só foram usados no cinema tempos mais tarde, né, tempos depois, né? Então eu acho uma coisa incrível. Agora, a vida pessoal do cara. Não dá para negar que a coisa era recheada de esquisitices, né? Não dá para negar que aquele envolvimento que ele tinha com as crianças era uma coisa muito estranha. Agora, eu não posso, né, afirmar que porque é estranho que os casos de pedofilia efetivamente aconteceram, né? Então, aí eu me lembro dos escândalos, né, das primeiras denúncias, eu lembro quando as coisas pareciam assim certas de que realmente era isso que estava acontecendo mesmo. Aí veio o julgamento. E no julgamento ele foi inocentado. Diz que o FBI ficou 10 anos investigando o caso. 10 anos. Ou seja, eu acho que você fazer uma investigação de 10 anos e dizer assim, olha, não encontramos nada, e não é uma policiazinha qualquer, é o FBI, né? É bem complicado, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque recentemente apareceu esse documentário aí, o pessoal tá falando. Olha, sinceramente, é claro que a gente nunca deve duvidar, aliás, não sei se a gente nunca deve duvidar das palavras de uma vítima, né? Mas eu acho que nesse caso, não sei, eu acho que as pessoas ao mesmo tempo que estão perplexas com o documentário, né? Porque realmente eu não vi o documentário, né? Antes de mais nada, eu não vi o documentário. Mas são 4 horas de duração, né? Eu não sei nem se eu vou ver esse documentário, né? Porque aqui em casa eu não tenho a HBO, né? Que é onde vai passar aqui no Brasil. A não ser que de repente postem ele na internet, disponibilizem aí o negócio, aí de repente, quem sabe. Mas, enfim, a questão é a seguinte. Eu estou assim eu posso dizer assim que talvez eu esteja no meio do caminho entre acreditar desacreditando, né? Não que eu seja super fã do cara e eu vou defender a honra do cara, independente do que ele tenha feito ou deixado de fazer, né? Isso não, eu acho que isso não está em questão. Eu acho que o que está em questão é como eu sempre falo, a quem interessa isso, né? Ou seja, já fazem 10 anos, vai fazer 10 anos em junho, ou julho, que ele morreu, né? Já tá indo para essa faixa, né? Ou seja, e
Enfim, eu gostaria muito, assim, que... Bom, se aconteceu de verdade isso que esse documentário está mostrando, eu acho que tem que ser investigado, né? Eu acho que é aquela coisa. Por enquanto, é um documentário, né? E documentário, a gente sabe que tem dois tipos de documentário. Aqueles documentários que são baseados nas provas que foram recolhidas de um determinado caso, né? E isso vale para qualquer tipo de documentário. Documentário sobre crime, documentário sobre ciências, né? Ou seja, qualquer documentário que você já tenha um conjunto substancial de provas, você pode dizer que esse documentário é definitivo, né? Agora também tem aqueles documentários baseados... porque apareceram essas duas pessoas aqui que resolveram abrir o bico sobre o caso e não sei o quê, mas aparentemente não houve investigação antes de fazer o documentário, eu não sei. Tanto é que numa das matérias que eu vi, assim, de uma dessas revistas, né, aparece que ainda vão fazer uma possível exumação do cadáver do Michael Jackson para colher DNA, que eu não sei nem se é necessário, porque ele está cheio de irmãos, né, biológicos vivos, e podiam fazer uma coleta coletiva desses DNAs, né, e analisar se há alguma compatibilidade com algum deles, entendeu? Porque o DNA de uma pessoa é formado do DNA do pai e da mãe. Então, os irmãos, tecnicamente, não que eles tenham DNA idêntico, né? Mas dá para saber que aquele DNA vem daquela família, né? Então, não sei se haveria necessidade de exumar o corpo com esse bando de irmão que ele deixou aí, né? Que eu acho que daria para fazer um perfil genético ali que depois a gente verificaria que tá todo mundo na mesma família, né? Tudo bem, mas o pessoal tá falando, mas eu acho que é justamente esse aspecto da exumação que tá me incomodando, porque isso significa que o documentário que provocou uma possível investigação e de repente uma releitura do que aconteceu, né? Não foi um documentário baseado numa releitura que já aconteceu, né? Ou seja, talvez ele provocou uma situação onde vai ter que ser investigado tudo de novo, né? Ou seja, a situação é basicamente essa, você ainda vai ter que investigar tudo basicamente do zero, né? Então, e ao mesmo tempo as pessoas já estão julgando, já estão tirando conclusões muito antes de repente você ter um laudo comprobatório, né,
situação ali de provas materiais, etc, né? E eu não sei, eu acho, é claro que se ele fez tudo isso que os rapazes estão dizendo que ele fez, é um absurdo, é imperdoável, né? Como é que deixa a coisa acontecer desse jeito, né? Agora, só que, infelizmente, a gente tem que lidar hoje em dia com essas denúncias de uma forma bem cautelosa, né? Porque ainda mais assim que se você, não sei, assim, tem um cheirinho assim de sensacionalismo nessa história, sabe? Que tá me incomodando. E apesar de, como eu falei, eu não sou fã assim de carteirinha do Michael Jackson. Eu gosto de algumas músicas. Eu acho que o cara, como compositor, músico, dançarino, artista, o cara era realmente genial, né? Agora, e também nunca neguei que a vida particular dele parecia tudo muito estranho, né? Que é sempre tudo muito escondido, tudo muito obscuro, tudo muito, não sei, o cara nunca assumia que tinha feito, por exemplo, aquela questão do nariz, por exemplo, né? O nariz, ele dizia naquela entrevista com aquele indiano, né, que ele só fez 2 cirurgias no nariz, né? E aparentemente, eu acho que foi muito mais do que isso, né? Eu acho que muita gente acha que foi muito mais do que isso. Então, eu acho que ele falava umas coisas assim, sem necessidade, sabe? De por que dizer que só foram 2 cirurgias, né? Quando a gente vê que assim, pelas capas do disco, dá até para fazer uma contagem disso aí, né? Porque a cada capa o nariz já estava de um jeito, né? Então, é isso, né? Eu acho que me deu uma certa vontade aí de dar um depoimento a respeito desse assunto, né? Porque porque eu tô vendo assim, tem gente que acha que, bom, um vídeo eu vi gente já tendo por base como se o documentário fosse todo verdadeiro, né? Como se o depoimento ali fosse a palavra final do caso, né? E outros eu tô vendo assim que estão questionando o fato de um documentário de 4 horas terem destinado uns 20 minutos apenas para quem era da família ou envolvido lá na história do Michael, né?
e outros tantos, enfim, só que eu não vi ninguém assim, tipo, dando um depoimento no sentido de lembrar, né, que na justiça ele foi inocentado. Agora, saber até que ponto realmente a justiça foi feita de uma forma honesta, né, porque também tem isso, né, que, por exemplo, teve o caso do O.J. Simpson, né, que aparentemente ele claramente matou aquela moça, né, e o amigo lá, né, pelo menos é o que aparenta, né, e o cara foi inocentado, né, então também é outro problema que a gente tem que ver como é que, por exemplo, esses casos de gente poderosa, né, da indústria cinematográfica ou da indústria de celebridades, assim, lidam ou se relacionam com a justiça, né? Porque mesmo a justiça americana tendo lá seus rigores, né, sempre tem alguns casos assim meio obscuros, né? Então, sei lá, eu acho que a gente tem que tomar um certo ter uma leitura solidária a esses rapazes, né, de repente, mas ao mesmo tempo tomar cuidado assim com opiniões, né, porque eu não estou achando que assim, pelo que eu andei observando, o documentário não foi baseado num caso fechado, né? Num caso que realmente houve por aí, um fechamento mesmo, né? Não acho que até porque se ainda estão questionando se vão exumar o corpo do cara, é porque ainda tem que provar algumas coisas ali, né? Ainda tem que reunir algumas provinhas ali, algumas evidências ali, e é isso. Bom, eu fico por aqui, obrigada.